Fala, galerinha, beleza? Graça e paz. Me chamo Luiz Henrique, sou contador e atualmente participo também da liderança dos adolescentes aqui, né? Os ADOS da Verbo Petrolina. É uma grande satisfação estar aqui e graças a Deus por cada bem feito do Senhor na minha vida. Sou muito grato pelas conexões, sou grato por estar aqui sendo expandido mesmo, né? Em todas as áreas que eu tenho experimentado da boa mão do Senhor sobre a minha vida. Eu tenho 30 anos, sou natural de Juazeiro. Atualmente tenho me conectado com pessoas aqui da Verbo há mais ou menos quase 3 anos. E tem sido um tempo precioso mesmo, tanto de serviço quanto de expansão em diversas áreas. Eu me casei recentemente, graças a Deus pela vida da minha esposa, Aninha, uma enfermeira, uma pessoa maravilhosa. E graças a Deus pelas amizades que eu tenho feito aqui. Então, se eu puder deixar de início uma boa dica, né? Crie boas conexões, pessoas que vão te ajudar de fato a avançar no Senhor. Bom, basicamente eu vim de uma família, por parte de mãe, menos abastada, todos trabalhando no comércio, ganhando em média um salário mínimo. Então tivemos algumas dificuldades e minha mãe foi a que furou a bolha. Ela era cantora e modelo. Depois de alguns anos seguindo esse caminho, infelizmente ela acabou vindo a falecer numa discussão. Ela teve uma situação bem complicada na volta dela de Recife para Juazeiro, para um casamento de meu tio. O ex-marido teve um episódio com ela, e aí nessa situação da discussão ela veio a cair na orla de Juazeiro e teve um traumatismo e veio a óbito, né? Eu fui criado pela minha avó, então, desde os 7 anos. Minha família paterna não me reconheceu por boa parte da minha vida. Então, na minha adolescência, eu vim me conectar novamente com meu pai. Algumas relações um pouco mais difíceis com os meus tios e a gente foi tentando lidar ali. Mas, graças a Deus, que na minha adolescência, por volta ali dos 14 anos, eu conheci a Cristo, indo visitar uma célula que é semelhante à GC, né, na outra congregação que fazia parte. Inicialmente, ali, mais interessado em criar algum tipo de vínculo de amizade e também porque eu tinha pretensão de ir a um acampamento de jovens local, mas aquilo foi uma semente plantada que em poucos meses veio a decisão, e graças a Deus por isso permaneci até a minha entrada na faculdade e acabei me afastando pelas conexões erradas, pelas motivações erradas, e passei 10 anos longe do Senhor, infelizmente, mas graças a Deus que eu voltei e tenho permanecido nele, graças a Deus. Cara, foi um desafio muito grande, né? Porque é importante a figura paterna no meio familiar, tanto para estabelecer princípios quanto para estabelecer limites, né? No exemplo do CPM, eu passei pelo colégio militar, e isso foi um grande ponto, eu considero positivo na minha vida, de estabelecer disciplina, de princípios, de valores que me ajudaram mesmo a seguir um caminho sem grandes dificuldades, apesar das questões financeiras, né? Minha avó me criou junto com meu avô com o que ela podia. Então, quando meu avô faleceu, em 2018, por exemplo, eu já estagiando no Tribunal de Contas, eu ganhava tipo um salário mínimo e eu tive que, de repente, ter que assumir as finanças da casa. Mas já na adolescência eu já comecei a trabalhar com 14 anos, por conta também dessa ausência paterna. Então, muito do que eu aprendi veio dos meus avós, pelo bom ou pelo ruim, aquilo que eu aprendi no jeito deles de ensinar, um pouco mais antigo, às vezes apanhando ali quando dava um trabalho, mas eles me instruíram muito acerca do valor do trabalho, acerca das conquistas por meio dos estudos, tanto em relação à questão dos valores estabelecidos, né, em relação ao respeito ao próximo, aos mais idosos, ao apego de fato à fé, como uma esperança mesmo para nós seguirmos nos dias maus, quanto no sentido de não me permitir viver coisas que naquele cenário que eu convivi poderiam ter me causado dano lá na frente. Eu convivi naquele bairro, em Juazeiro, cercado de prostituição, de pessoas que estavam envolvidas no meio do tráfico, ou infelizmente alguns que cresceram comigo seguiram esse caminho, mas graças a Deus pela instrução, pela educação que eu recebi, por estar inserido naquele meio, eu acabei trilhando outro caminho, e isso foi algo que me ajudou bastante a seguir em frente, apesar desse cenário. Foi bastante difícil, cara, foi bem desafiador, porque na realidade os avós, eles, por mais que exerçam o papel de pais, eles não são os pais, né?
de fato, você sente a falta da mãe no Dia das Mães, você sente muitas vezes aquela necessidade de um acolhimento, de um conselho. E, querendo ou não, tem situações que você vai passar que exigem esse acolhimento, essa abordagem. E, mesmo com esforço, não é a mesma coisa, obviamente. Mas, assim, eu fui de fato obrigado a lidar com muitas situações traumáticas desde cedo e criar um nível de maturidade, de autonomia, de independência, tanto a partir do trabalho quanto sobre essa visão de superar esses desafios como uma forma de crescimento mesmo. Então, foi a forma como eu consegui lidar, me refugiava no trabalho, em determinado momento da minha vida, principalmente na adolescência ali, antes de conhecer o Senhor, com 14 anos, eu, em determinado momento, me via observando o cenário ao meu redor, um cara que era o nerdzinho ali, pá, mas ao mesmo tempo observando aqueles caras que viviam saindo, pá, curtindo, e eu queria encontrar o meio termo naquilo ali. Então, meio que revoltado em alguns momentos, eu fui buscando na cultura pop ali, com roupas alternativas. Na época tinha a cultura do restart, com calças coloridas, com camisas largas e uns cabelos meio doidos, e eu não podia usar cabelo meio doido porque era do colégio militar, né, era raspado, mas o que eu podia usar desse meio, parkour, eu não sei, graças assim, ao favor do Senhor, que eu não quebrei um braço ou uma perna, mas o que eu podia fazer para me destacar de alguma forma, já que eu não era o cara popular, digamos assim, no colégio, era fazendo essas artes aí. Mas graças a Deus que, apesar desse contexto todo, a terapia e principalmente a fé no Senhor me ajudaram a seguir em frente. Então, esses 10 anos que eu vivi afastado do Senhor, dos 18 até os 28 anos, eu vivi muita coisa. Muitas coisas danosas que geraram efeitos negativos para a minha vida, bebidas, festas, más amizades, principalmente no meio da faculdade, cenários em que eu fui me experimentando no mundo, achando que toda aquela ilusão de que o mundo tinha a oferecer, ela faria algum sentido para a minha vida, porque o ponto precursor do meu distanciamento do Senhor foi a incredulidade. Com 14 anos inserido ali naquele meio, eu fui me conectando rapidamente com o evangelismo, com o meio do serviço mesmo da igreja, e fui me conectando a amizades, e aos poucos as coisas foram se estruturando, e rapidamente, em 2 anos, eu já estava liderando um culto no meu colégio. Então, a partir dali eu achava que eu tinha um chamado pastoral, e eu não entendia, pela falta de maturidade, pela falta de experiência e também de gestão emocional, como lidar com certas frustrações. E determinados questionamentos que eu ouvia durante os evangelismos me faziam indagar sobre a fé. E pesquisando acerca disso, sem a base correta, eu fui começando a gerar incredulidade no meu coração. Isso fez com que eu me afastasse do Senhor. Só que aí, durante 10 anos, vivendo tudo que o mundo tinha a oferecer, digamos assim, em determinado momento da minha vida, num relacionamento que eu estava já de 4 anos, já pensando em um noivado, porém cheio de conturbações, traições, problemas familiares com a família dela e com a minha, e situações de insegurança, tanto financeira, porque eu estava num ambiente de trabalho que eu não conseguia crescer, por mais que eu me esforçasse, entregasse resultado, me capacitasse, quanto dessa desconfiança, né? Ela morava em outra cidade, interior, então eu tinha que viajar para visitá-la, geraram vários desgastes. E no começo de 2023, o Senhor começou a sinalizar ao meu coração que eu precisava voltar. Muitas das coisas que eu escolhi ao longo desse período me geraram danos, e alguns permanentes. E aí eu comecei a enxergar que de fato era o tempo de eu voltar. Só que eu não tinha forças, eu achava que eu não conseguiria me firmar de fato no Senhor, de que aquilo seria só uma estação que iria passar. E um belo dia, numa festa dessa mesma cidade, lá em Canudos, eu fui e tinha todas as bandas que eu gostava de ouvir, e tinha uma galera que eu tinha programado para viajar junto, para estar lá. E quando eu cheguei lá, em determinado momento eu olhei para aquele cenário e no meio da multidão eu me vi sozinho. E eu falava, cara, o que é que eu estou fazendo aqui, velho? Esse não é meu lugar. E eu só sentia no meu coração de que era a hora de voltar. Isso em julho de 2023. E aí, quando eu vim de lá, de Canudos para cá, eu vim convicto de que eu precisava recomeçar a minha vida. E demorou alguns meses ainda, a palavra saltando no meu coração, volta e meia, as músicas que eu estava ouvindo de playlist
De repente, associadas a ela vinham louvores. E eu começava a ouvir esses louvores. Morada, Rodolfo Abrantes, né, do antigo Raimundos, que teve uma história de conversão assim extraordinária. Me baseei muito na conversão dele para voltar para Cristo. Era um cara que tinha uma vida muito louca e ele tem sido um cara muito firme no Senhor, um cara que tem um testemunho forte. E aí, depois de um tempo, eu cedi. Vindo a convite de alguns amigos conhecer a Verbo, eu me conectei à igreja local, mesmo no início julgando tudo e todos, a igreja da Parede Preta, com gente dançando e gargalhando no meio do culto e correndo no meio do culto. Eu achava aquilo uma loucura. Mas com o tempo, o Senhor foi amansando meu coração, tratando as minhas dores, e foi inevitável tomar a decisão. No terceiro culto, a convite dos meus amigos, eu me converti ao Senhor. E de lá para cá, só tenho avançado e crescido, graças a Deus. Cheguei até a trabalhar aqui no staff da igreja, no contábil, durante um ano. Foi um tempo de muito crescimento e aprendizado mesmo. Mas nos últimos meses, uma pessoa que eu admirava e conhecia muito aqui na igreja, eu cheguei a me conectar um pouquinho mais próximo e em poucos meses a gente se casou. E graças a Deus eu tive uma direção do Senhor para empreender. Aquilo era um cenário bem desafiador. Então, assim como em 2023 eu escolhi recomeçar, terminando um relacionamento de 4 anos, um vínculo de trabalho de mais de 3, em que eu estava relativamente estável, terminando vínculos de amizades que não me incentivavam para viver essa nova fase da minha vida, eu estava me colocando novamente nesse desafio de recomeçar. E graças a Deus eu tenho provado e visto a boa mão do Senhor em tudo, inclusive no meu casamento e no meu profissional. Eu tomo para mim Salmos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, né? Que diz que bem-aventurado é aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores, né? Mas que se detém na lei do Senhor, que encontra nela prazer. Então, basicamente, é você ter cuidado com as suas conexões. Se conectar com pessoas que te impulsionem a viver o propósito de Deus para a sua vida, que te incentivem a serem a sua melhor versão, a se aproximar do Pai, a entender quem Deus é, o caráter de Deus na sua essência e quem Ele te criou para ser. Eu acho que isso é fundamental para que a gente viva uma vida saudável, principalmente na adolescência. A gente ter boas influências, isso conduza a gente em segurança. Bom, gente, isso é um pouco da minha vida, é um pouco tempo para falar, mas em resumo é isso. Deus abençoe todo mundo. Um abraço.